Olá, dona Iracema. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não vejo a hora de passar essa pandemia que espero trazer muitos aprendizados a cada um de nós e poder dar um abraço em cada um dos meus bons e grandes amigos do Rio Grande do Norte. O movimento espírita do Rio Grande do Norte tem frutificado grandes trabalhadores, muita luz, sendo uma referência nacional. Então eu deixo aqui o meu grande abraço ao Éden Lemos, que esteve conosco, a dona Sandra Borba, que fez o vídeo, uma amiga tão feliz e que nosso coração se rejubila na presença dela, nas palavras, no carinho. Então é uma alegria muito especial estar aqui com todos vocês e para falar desse tema que é desafiador, eu precisei pedir uma ajuda. E essa ajuda veio na forma de uma obra brilhante, psicografada por Divaldo Pereira Franco, por Amélia Rodrigues. O espírito de Amélia Rodrigues escreve para nós o livro Primícias do Reino. E hoje, para ajudar na compreensão dos desafios do espírita no século XXI, a gente vai voltar ao passado da humanidade. A gente vai voltar às raízes, à primeira revelação. A gente vai falar do Evangelho, e melhor do que tudo isso, à luz da doutrina espírita. Dessa forma, nós compreendemos que o desafio é grande, mas o fardo com Jesus, ele é mais leve e o jugo é suave. Mas especificamente hoje, a gente não vai sair da capa do livro. A capa do livro já traz um roteiro para o caminho que nós devemos seguir, ou deveríamos ter seguido, deveríamos estar seguindo, desde o passado da humanidade e até os dias de hoje, até o século XXI. E para isso, então, eu trago uma passagem do livro de Deuteronômios, no capítulo 26 do livro de Deuteronômios. E diz assim: quando tu vieres para a terra que o teu Deus, teu Senhor, está te dando como herança, ocupando e assentando nela, tu tomarás os primeiros frutos do teu solo, produzido pela terra de Deus. Na continuidade desse capítulo 26, ainda continua dizendo: e tu deves pegar esses cestos produzidos pelos primeiros frutos produzidos do solo da terra. E é por isso que a gente vai falar de primícias do reino. Porque primeiros frutos produzidos pela terra, em aramaico, significa bikurim. E bikurim é a palavra primícias. E então nós vamos colocar esses frutos em uma cesta, em um lugar onde ele estará associado com o nome de Deus. E tu virás naquele dia e dirás: eu manifesto-me aqui, diante da terra que Deus jurou aos nossos pais, que nos dariam no passado. E então nós falaríamos nessa terra, nesse momento, com esses frutos dentro de um cesto, em oferenda, vamos assim, em oferta, a esse local onde está associado ao nome de Deus, e diríamos: porque os nossos antepassados, os arameus, eles desceram a uma terra em uma quantidade pequena, e nessa terra se multiplicaram, se tornaram um grande povo. E lá encontraram as dores da escravidão. Na terra do Egito, os nossos antepassados encontraram as dores da escravidão. E nas dores da escravidão, nós clamamos. Nós clamamos e Deus nos guiou para a terra onde emana leite e mel. Então,
Vamos entender o que está dizendo aqui e qual é a referência de Amélia Rodrigues a essa passagem do livro de Deuteronômios e no que ela vem contribuir para os desafios que nós vivemos nos dias de hoje. O primeiro ponto, nós devemos entender que a terra prometida é um estado a ser alcançado por nossos espíritos. E quem nos diz isso é Gamaliel, no livro Paulo e Estevão, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, a Saulo. Ele diz que a terra prometida não está circunscrita ao plano físico. Dessa forma, os frutos, os primeiros frutos dessa terra, estão associados ao nosso espírito, os frutos de nosso espírito. Mas quando nós colocamos os frutos do nosso espírito dentro de um recipiente, um cli em hebraico, e Emmanuel se utiliza no prefácio do livro Ave Cristo, das mesmas palavras, quando ele nos diz que as bênçãos dos céus necessitam de recipientes na terra, e assim, dentro da tradição do povo judeu, nós compreendemos que um recipiente é aquilo que segura no mundo material aquilo que vem do plano espiritual. E o recipiente do qual está sendo falado é o nosso corpo físico, que quando recebendo, o nosso espírito espera a Deus que frutifiquem os primeiros frutos do reino, as primeiras primícias do reino de Deus. E assim, elas devem ser levadas a um local onde está associado com o nome de Deus. Imediatamente nós podemos pensar que nós estamos falando de um templo, do Templo de Jerusalém, mas não especificamente. Porque, como nos disse Estevão, no seu discurso final, diante do Sinédrio, em uma referência clara ao texto de Isaías, não poderia criar o homem templos de pedra para que Deus habitasse. Então eu costumo contar uma historinha, uma parábola, vamos assim dizer, para que a gente possa entender isso. Imagina que o sheik de Dubai, o príncipe de Dubai, está indo para Parnamirim. E nós nos reunimos, falamos, vamos construir para o sheik de Dubai uma habitação para que ele possa morar aqui conosco em Parnamirim. E a gente faz rifa, se junta e faz um movimento, todo mundo contribui da forma que pode e a gente trabalha junto para construir uma casa para o sheik de Dubai. A gente está empenhando os nossos maiores esforços e a gente está construindo essa casa. E quando a casa fica pronta, chega o sheik de Dubai e a gente fala, olha o que a gente construiu para você habitar. O sheik de Dubai, que é dono de um país, ele vai olhar para a gente e falar, mas eu, os maiores palácios do mundo, vou viver nessa casa? Por mais que os nossos esforços sejam grandiosos para colocarmos Deus dentro de um templo, ele não cabe no templo, porque ele é o criador do universo. Então, o templo, o local associado ao nome de Deus, deve ser os nossos corações. Os nossos corações devem receber os frutos do nosso espírito, que se encaminham na regeneração, no caminho da regeneração. E assim vão se transformando em luz pelos nossos atos. O reino dos céus. Mas, ainda no livro de Deuteronômios, dessa vez no capítulo 8, vai dizer assim, porque o Senhor teu Deus te colocou numa boa terra, em uma terra onde tem muitos ribeiros de água, fontes e mananciais, que saem dos vales e das montanhas. E lá, nesses vales, vão frutificar 7 espécies. O trigo, a cevada, a uva, o figo, a romã e a tâmara.
7 espécies. E é óbvio que nós estamos mediante a uma grande metáfora que habita os nossos espíritos. Nós devemos entender que não importa, no alto das montanhas espirituais encontram-se os ribeiros e encontram-se as águas que fluem para que nós possamos frutificar. Mas também, nas depressões e nas dificuldades da vida, a providência divina. E o Espírito de Deus, a inteligência suprema através de suas leis, e como diz Kardec, mergulhados como peixes ao mar, também estão diante de nós, para que nós possamos frutificar em todas as situações, e para que nós possamos saber que o propósito é elevarmos as montanhas. Mas todas as vezes em que tropeçamos, ali também temos a proposta de encontrar a Deus para frutificar os nossos melhores frutos. E aqui é interessante que, apesar de obtermos diferentes frutos narrados na história do Antigo Testamento, na terra de Israel, por todo o passado da humanidade, são colocados 7. E esses 7 frutos vão trazer importantes colocações, importantes aprendizados à luz da doutrina espírita, para que nós possamos vencer os nossos desafios no século XXI. Então, primeiramente, se nós olharmos os frutos, trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara, a gente encontra uma questão. 2 desses são grãos. 2 desses são cereais. O trigo e a cevada. E o que simboliza primeiramente o trigo? O trigo, ele é a base de toda a dieta humana. E se você for descendente de italiano, aí é de toda a dieta da vida. De todos os seus antepassados e dos próximos. Porque italiano só come o que é derivado do trigo. Mas, na política de pão e circo, Roma deixa estabelecido o trigo como base da dieta humana. E na antiguidade, o principal alimento consumido. Mas Jesus nos traz uma parábola, conhecida por todos. A parábola do joio e do trigo. E ali, o trigo, ele recebe a representação, a explicação de que são os frutos gerados por nosso espírito quando encarnado neste mundo. O trigo é a representação de nossas ações quando conectadas com Deus. Mas e a cevada? A cevada, na antiguidade, é a base alimentar de todos os animais. De todos os animais. Ela representa o esforço de nutrir uma animalidade que vive dentro de nós. Mas nutrir uma animalidade, vamos entender isso. Vamos entender. Nós compreendemos, segundo nos diz o livro Evolução em Dois Mundos, que um ser unicelular, o princípio inteligente, estagiando neste ser unicelular, demora 1,5 bilhões de anos, segundo André Luiz, aproximadamente, para alcançar o sílex. Dessa forma, durante esses 1,5 bilhões de anos, o princípio inteligente, ele vai ganhando, conquistando automatismos orgânicos, e conforme o princípio inteligente se desenvolve, isso é refletido em complexidade orgânica. Isso significa que se hoje nós estamos respirando, se hoje nós estamos piscando, se o nosso sistema imunológico funciona de maneira tão brilhante, se o nosso coração está batendo, e a gente não está tendo que raciocinar por isso, a gente não pode entender isso apenas como um presente divino, mas uma conquista do princípio inteligente que durante 1,5 bilhões de anos aproximadamente estagiou para que pudesse, aos poucos, ganhar complexidade até chegar aos reinos animais mais complexos, como, por exemplo, os mamíferos, onde já se iniciam os lapsos de emotividade,
os lapsos de racionalidade, apesar de ainda não obter consciência, porque a consciência apenas surge no ser quando o princípio inteligente torna-se individualizado, e então, se penso, logo existo, tenho consciência de mim, e quando alcança o ser, esse patamar evolutivo, já não mais estamos buscando, nessa jornada evolutiva do princípio inteligente, já não mais estamos buscando automatismos orgânicos que se refletiram na aquisição dos instintos de uma inteligência rudimentar. Mas nesse momento, nós já passamos para outro patamar. Qual? Desenvolver moralidade e intelectualidade. Nós, a partir do momento que nos tornamos princípio inteligente individualizado, espírito com E maiúsculo, segundo Kardec, devemos desenvolver moralidade e intelectualidade. E qual é o tempo que nós estamos, aproximadamente? Porque isso pode variar. Mas qual é o tempo, aproximadamente, que nós estamos na busca desse desenvolvimento intelecto-moral? Ao máximo, 40 mil anos. Então, imagina que a gente está navegando. A gente está navegando nos mares da evolução do espírito. E a gente vê um iceberg. A pontinha dele, a pontinha, bem pequenininha, é o tempo de jornada no desenvolvimento intelecto-moral. 40 mil anos. E o que está debaixo da água? O que está debaixo da água daquele iceberg é 1,5 bilhões de anos. É o nosso espírito estagiando dentro da animalidade. Mas qual é a proposta? A proposta no momento do qual nós vivemos é que nós venhamos a aniquilar todas as conquistas de 1,5 bilhões de anos no nosso espírito? Não. A proposta é que nós venhamos a domar as nossas paixões. E as nossas paixões nascem desse atrativo que a matéria impõe dentro da evolução anímica do espírito. O verdadeiro espírita é aquele que emprega os seus esforços para domar as suas más inclinações. Por que domar? Porque Kardec faz para nós o comparativo das paixões com um cavalo. E a proposta não é a gente matar o cavalo, é a gente domar o cavalo para que a gente possa ter potencialidade para levar o nosso espírito aonde a gente quer. E não ser um cavalo selvagem que leva o nosso espírito para onde ele quer. Então, dessa forma, nós compreendemos que, por exemplo, a energia sexual, ela não tem que ser abolida do nosso espírito, mas ela tem que ser canalizada. Porque quando nós trabalhamos as nossas relações afetivas, quando nós trabalhamos a compaixão, quando nós trabalhamos a relação com o próximo, nós necessitamos de afetividade. E o amor que nasce das experiências afetivas, e que nós não estamos falando de experiências sexuais apenas, mas de todas as experiências afetivas, o amor é nitroglicerina na nossa evolução espiritual, principalmente quando nós estamos servindo. Porque se nós aprendemos a amar a todos, nossa caridade será luz em todos os aspectos, mas uma luz tão incandescente que ilumina a humanidade. Vide Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, entre outros grandes missionários. E por que nós estamos falando aqui de cevada e trigo, dessas duas espécies? Porque conta uma parábola do povo de Israel, que nós, habitando hoje um corpo físico, nosso espírito, habitando um corpo físico, ele vive uma disputa. Ele vive uma disputa que é representado nessa parábola pelo cérebro e pelo coração. E o cérebro
A intelectualidade, ela tem que dominar o nosso espírito nesse momento, para que as paixões que estão representadas pelo coração, como dois reis, cérebro e coração, disputando esse corpo físico para que possa, então, ser soberano. Ou seja, a intelectualidade e as paixões estão em nós em uma guerra íntima, constante, para demonstrar nas mínimas atitudes, no transcorrer do nosso dia a dia, quem é que domina sobre esse espírito. E aqui é por isso que estes são os dois grãos que são colocados. Mas nós temos outros elementos, outros frutos. Os outros são todos frutas. E a próxima delas é a uva. E o Talmud nos diz que quando entra o vinho, e aqui não é uma apologia ao uso do álcool, mas é um símbolo dos hebreus, quando entra o vinho, a verdade se revela. E aqui não tem nada a ver com bebida alcoólica, mas a gente está falando em júbilo, em vinho, o fruto da uva, como o fruto da uva, como a representação do júbilo. O júbilo demonstra efetivamente quem nós somos. Então, está muito abstrato, vamos colocar isso em exemplo real. Vamos supor que eu cheguei hoje no Rio Grande do Norte e eu vou do encontro da minha amiga, Dona Sandra Borba. Ela é uma pessoa feliz, é difícil, é muito difícil você estar triste do lado da Dona Sandra. Assistir palestra dela é maravilhoso, porque a gente aprende sorrindo. E estar ao lado dela faz nos sorrir. Mas a verdade de quem ela é potencializada pelo júbilo que ela vive. Se num dia seguinte, depois desse, eu encontrasse Dona Sandra Borba e ela estivesse triste, vamos supor, ela está chateadinha, está moadinha ali no cantinho dela, ela não deixou de ser aquela pessoa que nós encontramos todos os dias. Mas a falta do júbilo não demonstra efetivamente quem ela é. Então, a uva, nessas 7 espécies, está representando para nós, como terceira espécie, aqui, o júbilo que devemos viver em nossas vidas. Porque se a gente vive com júbilo, a gente mostra quem a gente é. A quarta fruta é o figo. Ela representa o envolvimento. Mas se alegria e júbilo é bom, se a gente às vezes tem alegria demais, excessiva, nós nos tornamos superficiais. E é por isso que além do trigo, da cevada, da uva, nós precisamos do envolvimento. E envolvimento aqui, eu traduzo de uma palavra que se chama dat, em hebraico. Dat. O que é dat? Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, a palavra que ele usa é dat. É uma conexão intrínseca. Então vamos supor, eu estou caminhando na minha jornada evolutiva nesse mundo e eu me deparo com um aspecto moral que eu desconhecia. Pum! Acendeu a luz. Eureka. Nível 1. Olha, esse aspecto moral eu não conhecia. Vamos supor, eu posso ser paciente. Eu posso ter compaixão quando alguém grita comigo e eu posso ser paciente. Eu não sabia disso. Porque eu fui criado numa casa onde todo mundo, por exemplo, briga o tempo todo. E eu só via as pessoas brigando o tempo todo. E eu vejo alguém no transcorrer de um dia sendo paciente, sendo compreensivo. Quando alguém briga com ele, fala, opa, eureka. Eu quero aprender isso daí. Eu quero aprender essa paciência. Vai lá no Centro Espírita, Álvaro. Eu chego lá, tá tendo uma palestra. Eu entro no Centro Espírita e o palestrante explica sobre a paciência. Por exemplo, nesse momento eu caminhei. Eu estou entendendo. Se antes eu só tinha identificado aquilo, agora eu tenho um entendimento. Mas a partir do momento que eu coloco isso dentro do meu espírito, e eu vou viver isso na minha vida, depois de enfrentar inúmeras vicissitudes, e aquilo se tornar uma propriedade do meu espírito, um atributo, uma qualidade,
Qual? Paciência. Aqui eu tenho envolvimento. Envolvimento. Então, muitas vezes, a gente vive, mas nos falta um tanto quanto de envolvimento para com o divino, para com as leis divinas, para com a prática da caridade. E qual é a próxima fruta? A próxima primícia é a romã. E o que nos mostra a romã? Diz o Talmud que mesmo quando nós encontramos inúmeros vazios dentro de nós ali dentro de nós, mesmo quando existem inúmeros vazios, existem muitas boas ações a frutificarem. Muitas boas ações. E o símbolo aqui da romã é porque eu não sei se cientificamente isso tem comprovação, mas como parábola, o povo de Israel diz que a romã tem 613 carocinhos. E muitas vezes a gente tem uns 10 ali, 15, talvez de prática ativa no bem, ou 20, ou 50, ou 100, dentro do nosso espírito. Mas o propósito é alcançarmos os 613 carocinhos que representam conexões com o divino. 613 mandamentos, mas não mandamentos do ponto de vista farisaico, mas mandamentos no sentido de conexão, de nos conectar ao divino. Então, a romã representa para nós a capacidade que nós temos de ultrapassar aquilo que nós somos através de uma fé raciocinada que nos leva ao desenvolvimento íntimo e à conexão com o divino. Sexta fruta que está sendo colocada como primícia. A azeitona. E por que a azeitona? Porque a azeitona ela tem um aspecto extremamente interessante. A azeitona, para que possa se tirar o azeite, que é o produto mais rico dela, o produto mais saudável, um dos alimentos mais saudáveis do mundo, você precisa de comprimir, prensar ela. Prensar em todos os aspectos. E assim é a vida. Muitas vezes. Para que a gente possa tirar a nossa essência, dar o nosso melhor, a gente precisa de ser comprimido, prensado pelas vicissitudes da vida. E através de sermos prensados pelas vicissitudes, muitas vezes pelas expiações, nós devemos ali proporcionar o nosso melhor. Devemos entregar ao mundo o nosso melhor. É como uma pedra, um vulcão que acaba de explodir. E naquele momento inicial, a sua lava cai na água e se resfria. Aquela pedra que acabou de se resfriar, surgindo da lava do vulcão incandescente, ela fica cheia de arestas. Ela tem uma longa jornada. Quando ela nasce na cabeceira de um rio, o destino dela é alcançar o mar. E no mar, quando ela alcançar, talvez ela será apenas um grãozinho de areia. Mas durante esse caminho, que pode demorar milhões de anos no caso da pedra, ou bilhões de anos no caso da pedra. Pode demorar, no caso da pedra, todo esse tempo. Mas a cada pancada que ela leva, ela vai desbastando essas arestas e ela vai aprendendo a rolar nesse rio, sem ter tanto atrito quanto ela tinha antes. E assim é a nossa vida. Assim é a nossa jornada espiritual nas múltiplas reencarnações. E a proposta é a gente alcançar o mar. Mas para isso, a gente ainda vai precisar de ser comprimido de todas as formas. Ser comprimido de todas as formas. Para que a gente possa trazer o nosso melhor. E a sétima espécie é a tamareira. A tâmara. E por que a tâmara? Hoje em dia, nós temos tâmaras que frutificam muito rápido, mas conta o livro Zohar, o livro base da Kabbalah, também, muito provavelmente, dentro de uma parábola, que existiu uma espécie de tâmara que ela demorava 70 anos para frutificar. 70 anos para frutificar.
E essa é a 7ª primícia. Por que 70? 70 é 10 vezes o número 7. O que representa o número 7 para nós? O número 7 representa 2 inteiros, o 4 e o 3. E eles se conectam, e eles se preenchem. O 4 representa a materialidade. O espírito é criado simples e ignorante. E para evoluir, ele precisa encarnar. Ele precisa da matéria. O 4 representa a matéria em uma relação aristotélica com os 4 elementos fundamentais que acreditava Aristóteles, do qual toda a matéria era formada: terra, água, fogo e ar. E os espíritos, quando falam o espírito é matéria quinta essenciada, ele está falando que é algo que está fora desses 4 elementos, ou seja, não é material, um quinto elemento, quinta essenciado, algo não material. Então, o 4 é a representação da matéria. O 3, ele é a representação do espírito. Um tríplice aspecto do qual se sustenta a doutrina dos espíritos, é Deus, espírito e matéria. Se nós analisarmos o budismo, Brahmana, Vishnu e Krishna, se nós olharmos as bases religiosas, elas estão, das religiões antigas, elas estão fundamentadas em tríplice aspectos. Por isso o número 3 representa o espírito. Então, 7 é a perfeita comunhão do espírito com a matéria. Mas consegue um espírito, em uma única encarnação, alcançar a sua redenção espiritual? Não, ele precisa de muitas encarnações. De muitas encarnações. E a cada uma delas, nós vamos conquistando aspectos. O 70 está representando 10 vezes a perfeição do número 7. Ou seja, aquele espírito se tornou puro. Mas aqui para nós, a tamareira, ela está representando a paz do nosso espírito, com todos os aspectos do nosso passado. Com todos os aspectos do nosso passado. Porque se muitas vezes nós precisamos de pressão para extrair a nossa melhor de todas as essências, chega em determinado nível que mais do que pressão, para dar o nosso melhor, a gente vai precisar de paz. De paz para olhar tudo que nos trouxe até aqui e falar assim: poxa, a culpa não vale a pena. Porque nos explica Joana de Ângeles que o sentimento de culpa é a raiz da maior parte das doenças psicossomáticas, como ansiedade, depressão. E assim, a gente tem que olhar para o nosso passado e falar: eu errei. Eu errei com a minha mãe, eu errei com o meu irmão. Eu nem quero saber o que eu errei nas outras encarnações, porque nessa aqui já tem erro suficiente. Mas não tem problema. Isso tudo tem que servir de ferramenta, de instrumento, de alavanca, para que eu possa olhar com paz para tudo isso e falar ao mesmo tempo que eu errei. Eu tenho todos esses frutos que hoje, quando colocados num cesto nessa encarnação, e aqui nós estamos falando de todas as experiências das múltiplas reencarnações, de tudo que a gente já frutificou no passado, e dos ideais que são lançados à luz da doutrina espírita na nossa consciência. E eu falo assim: agora, chegou a hora de eu colocar tudo isso em oferta no templo que se edifica em meu coração. E esse templo, o coração, o nosso espírito, esse suporta e almeja pela manifestação divina. Pela manifestação divina. Então nós estamos entendendo aqui um pouquinho porque a Amélia Rodrigues coloca essas primícias do nosso coração como sendo primícias de um reino. Porque equalizando o júbilo, equalizando o envolvimento, equalizando a ação da autossuperação e compreendendo que eu tenho um futuro brilhante
a pureza do meu espírito, criado por Deus, que eu tenho sim que passar por todas as vicissitudes, e não importa qual é o tamanho da sua dor nesse momento, não importa qual é o tamanho do seu sofrimento, se o seu sofrimento está no plano físico, ou se ele está no plano espiritual, mas não há mal que dure para sempre. Todas as vicissitudes, elas estão pedindo para você, dê o seu melhor. Porque nós estamos no século XXI, carregados de experiências, de um espírito imortal, que nos dias de hoje está sendo pedido como a tâmara, que nós coloquemos tudo isso ao dispor de Deus. Ao dispor de Deus no nosso coração. Porque Deus quer falar por você. Porque Deus quer agir por você. Porque Deus quer ouvir por você. Porque Deus quer olhar por você. E Ele está pedindo para que você, do jeitinho que você é, cheio de defeitos, cheio de complicações, cheio de dificuldades, erga no seu coração um templo, para que ali ele possa habitar de uma maneira que nem o universo material todo pode suportar. Porque a criação de Deus, ela não é apenas a matéria. Ela também é o espírito. E isso suplanta a capacidade material do universo. Porque todo o universo foi criado para que o seu coração seja tocado. E o propósito do espírita no século XXI, o desafio do espírita no século XXI, é olhar para todo o universo material, para toda a matéria, e falar, estes são os meus instrumentos, mas estes também são os meus desafios. Estes também são os meus desafios. Que eu possa pegar todos os aspectos que desafiam os meus olhos, os meus sentimentos, aquilo que atrai o meu coração, que ainda talvez não seja o ideal do qual nós fomos criados. Mas que a gente possa falar, isso é o meu cavalo, e isso vai potencializar a minha evolução nesse mundo. Então tem uma parábola, ela se encontra no livro de Juízes. No livro de Juízes, capítulo 9 do Antigo Testamento. E lá vai nos dizer que certa feita, todas as árvores do mundo se reuniram. E elas falaram, vamos eleger um rei para nós. Vamos eleger um rei para governar as árvores. E elas falaram assim, vem cá, oliveira. Vem cá, árvore da azeitona. Você vai ser o nosso rei. E ela falou, mas eu que tenho um olho rico a Deus e aos homens, vou deixar tudo isso de lado para reinar sobre o mundo? E aqui, rico a Deus e aos homens, porque não apenas nos serve o azeite para alimentação, mas como na tradição do povo de Israel, e na antiguidade, as velas não eram de parafina, elas eram encandeadas no azeite. Então, por isso, para Deus e para o homem. Eu vou deixar de tudo isso para reinar sobre as árvores? Eu não posso. E aí, então, as árvores vão até a figueira e falam, figueira, venha você até aqui. Você vai reinar sobre todas as árvores. E a figueira diz, mas meu fruto é tão doce. Como eu posso deixar a doçura do meu fruto para reinar sobre vocês? E então eles vão até a vinha, até a parreira, até a árvore da uva. E ela diz assim para as árvores, mas eu vou deixar de produzir vinho novo, que rejubila o homem e a Deus? E o significado do vinho é o mesmo significado, além do júbilo, da Torá, da essência da conexão do homem com Deus, da essência. Eu vou deixar de produzir vinho novo
reinar sobre vocês? E aí, nessa hora, vem o arbusto de espinhos, vem um arbusto de espinhos do deserto, e ele diz assim: eu posso reinar sobre vocês, com uma condição, uma única condição. Todas vocês vão usar a sombra, a minha sombra, para que tenham guarida, para que tenham um lugar para descansar. Mas se vocês assim não fizerem, então eu vou fazer com que meu fogo queime os cedros do Líbano. E o que significa essa parábola? Significa que muitas vezes na vida, nós ainda que não chegamos na primícia da tamareira, nós precisamos escolher um aspecto para reinar sobre nós. E muitas vezes a gente deixa de se conectar com Deus, de dar o que a gente pode entregar naquele momento, mas com muita boa vontade. A gente deixa de entregar aquilo porque a gente acha que é pouco. Mas o espinho, ele é astuto, porque um arbusto não tem sombra, quanto menos se ele for de espinhos. E nenhuma dessas árvores pode descansar, entre aspas, a sua cabeça nessa sombra. E se a gente não elege, o fogo consome os cedros do Líbano, e aqui os cedros do Líbano são representados como um dos materiais do qual foi construído o Templo de Jerusalém. Assim, não elegermos, deixarmos de exercer o bem, faz com que o mal polule o nosso espírito. Então, o desafio do espírita no século XXI, eu poderia me utilizar dos tantos exemplos de Francisco Cândido Xavier. Mas hoje, a minha homenagem vai a um outro espírito que muito nos ensinou e que muito nos ensina. Jerônimo Mendonça. O gigante não mais deitado, mas o gigante que levantou. E o gigante que resplandece luz no mundo espiritual, segundo Chico. E conta que Jerônimo Mendonça, que passou 30 anos de sua vida deitado em uma cama ortopédica, ele não era tetraplégico, ele tinha artrite reumatoide. Isso impossibilitava que ele mexesse, inclusive, o seu pescoço. Então ele não se mexia para lugar nenhum. Então ele apenas olhava. Não, ele era cego dos dois olhos. Ele teve a artrite reumatoide, causando inflamações nos seus olhos, e ele também era cego. Então ele passou 30 anos de sua vida, eu não sei quanto desses anos, como cego. E a gente pode achar e olhar para essa dificuldade, para essa prova, para essa expiação, como uma grande prova. Mas Jerônimo Mendonça, ele não era paralítico do espírito. E desses 30 anos, ele foi um incansável trabalhador da obra do bem. Ele fazia com que as primícias do seu espírito pudessem ser entregues no templo do seu coração a todos os momentos. A todos os momentos. Ele fundou Centro Espírita, ele fundou creche, ele mantinha uma creche e ele fazia palestras pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Centro-Oeste, ele fazia palestras no Paraná, e ele tinha uma Kombi onde ele viajava nessa cama ortopédica, e o guarda de trânsito não aguentava mais parar ele. Porque conta que o irmão dele que dirigia, salvo engano, ele andava meio rápido. E uma vez disse que ele estava tão rápido, e Jerônimo Mendonça, percebendo aquilo, falou assim, sabe, eles estavam indo para o Chico. Estavam indo visitar o Chico. A cada 15 dias ele visitava o Chico. Ele falou, sabe, meu irmão, eu estou indo para Uberaba, mas é porque eu quero encontrar com o Chico e não com o Emmanuel. Ele queria chegar vivo. Vivo, encarnado. E ele então, Jerônimo Mendonça, através do seu exemplo, certa feita, ele chegou para o Chico e o Chico perguntou para ele assim, meu filho, como que você está? Falou, Chico, tá tudo bem. Meu filho, como que você tá? Chico não tá nada bem.
não está nada bem. Meu filho, como que você está? Falou, ah, Chico, minha vida está por um fio. Eu estou viajando com o meu atestado de óbito. Porque a qualquer momento eu posso desencarnar. A qualquer momento. E o Chico vira para ele e fala, meu filho, que coisa boa. Que coisa boa. Porque são os fios que seguram a vida. E existem fios de nylon, fios de algodão e fios de aço. E o que engrossa os fios da vida é o trabalho, meu filho. É o trabalho, meu filho. E diz que eles têm uma conversa muito agradável, como sempre. E quando Jerônimo está indo embora, ele fala, Chico, muita paz. E ele fala, corta o Z, meu filho. Muita paz. Para frutificar as primícias do reino que se estabelece, do reino dos céus que se estabelece em nossos corações, o desafio entre o autoconhecimento, entre todas as diretrizes do Evangelho, e que a luz da doutrina dos Espíritos nos traz com tanta clareza, está no exercício desses propósitos. Está no trabalho, meus filhos. Está no trabalho. O desafio que é proposto a nós é sermos trabalhadores. Sermos trabalhadores da vinha do Cristo. Sermos trabalhadores da última hora. É no trabalho que nós encontraremos os melhores de todos os frutos. De uma terra prometida que pretende e almeja por emanar de nossos corações leite e mel. Leite em forma de toda a caridade que pode sustentar no sentido material. E mel no mais doce do que os nossos espíritos podem fornecer quando conectados a Deus. Então, ao invés de me despedir aqui, encerrar essa palestra, desejando muita paz a todos, eu vou dizer que essa paz nos nossos corações e com a nossa consciência, nós apenas encontraremos depois de muita paz. De muita paz, meus filhos. E aqui, então, a gente encerra a nossa exposição, contribuindo um pouquinho para os desafios que nós estamos vivendo em plenos dias de transição planetária. Só gratidão, viu, meu amigo? Só gratidão, porque falar dos nossos erros, dessa nossa trajetória e desses nossos desafios com tamanha amorosidade faz com que realmente nós nos sintamos com esperança e com os corações consolados. Eu acredito que esse sentimento não seja só meu, seja de todos, pelo que a gente está vendo aqui no chat, nos comentários.